Vamos lá então, irmãos. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Fala assim o texto, ó. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e de embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, ao todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Irmãos, eu vou ler de novo essa palavra aqui, mas eu gostaria que você não me acompanhasse na Bíblia. Eu vou ler na linguagem de hoje, só para você, aqui está um pouquinho mais claro. Então, eu gostaria que você prestasse atenção nessa linguagem de hoje. Diz assim, ó, fala assim, ó, e Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia peguem vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ela cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer, e porém estar de pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier. Amém? Olha só, irmãos, hoje nós vamos falar sobre essa palavra aqui. Nós pregamos essa palavra lá em Santo Antônio na última quinta-feira, e na verdade lá a gente não conseguiu nem cantar os louvores, porque é uma palavra que na verdade nós precisamos de um pouquinho de tempo para ministrar ela. Nós vamos tentar aqui dar uma diminuída para nós podermos entender bem essa palavra que nós... Amém? Olha só, irmãos, desde que eu me conheço por gente, e talvez você também, falavam que o mundo ia terminar, não é assim? Desde que eu me conheço por gente, falavam que o mundo ia terminar, que ia haver um governo único no mundo todo e que Jesus ia voltar. Talvez você já viu falar nisso quando era... Eu já não sou muito novo, né? Mas, eu tinha lá uns 13, 14 anos, eu já via falar nisso. Até porque, às vezes, eu ia na igreja, minha mãe me levava na igreja. Agora, veja bem, irmãos, então a gente fala disso. Talvez você ouviu muito falar que Jesus ia voltar e que havia um ser chamado Anticristo que ia se manifestar aqui nessa terra. Então, veja bem, só que passou o tempo, né? Eu tinha lá meus 13, 14 anos, hoje estou com 53 para 54. Então, veja bem, o tempo passou muito, passou 30 anos, e Jesus não voltou e o Anticristo não se manifestou. Tá, mas então o que está acontecendo então que falavam, mas Jesus não veio se manifestar e esse tal de Anticristo também não se manifestou? Irmãos, veja bem, na última semana nós falamos aqui sobre os sinais do fim. Quem estava aqui no culto lembra. Nós citamos alguns sinais que mostram que está próximo a vinda do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do Anticristo e a vinda do Senhor Jesus. Então, na última semana, nós falamos sobre esse assunto aqui. E agora, veja bem, por que eu preguei isso e há 30 anos atrás alguém pregava e isso não... Hoje, os sinais estão muito evidentes, os sinais que a palavra fala estão evidentes. Aquilo que acontece hoje no mundo, nós realmente podemos observar nas Escrituras. Amém, irmãos? Amém. Então, tudo que Jesus falou vai acontecer, porque ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Tu fala para as pessoas às vezes que Jesus vai voltar e que vai se manifestar o anticristo desse mundo, as pessoas não acreditam, né? Mas se elas acreditarem ou não, vai acontecer da mesma forma, porque Jesus que falou isso.
Foi Jesus que falou isso, que realmente ia haver essas manifestações no fim dos tempos. Então veja bem, nós citamos aqui, não sei se você lembra, nós citamos aqui 4 sinais no último culto. Nós falamos sobre o quê? Sobre a tecnologia que avançou gradativamente, avançou muito forte. Está lá no livro de Daniel que nos últimos, olha só o que ele fala, nos últimos tempos a ciência ia se multiplicar. Então a tecnologia ia desandar, está aí, ó. A sabedoria ia avançar. Então esse é um sinal muito forte. Só que na época, 30 anos atrás, não tinha esse sinal, não tinha a tecnologia que tem hoje. Né? Se você falasse há 30 anos atrás que alguém ia usar um telefone, né, ia ligado de qualquer lugar, você ia dizer que não, isso nunca vai acontecer. Né? Mas hoje é a realidade. Então a tecnologia avançou e cada dia está avançando mais. Então nós comentamos, eu vou só fazer um comentário em cima do que nós pregamos aqui na última semana, para nós poder entrar nessa palavra aqui que eu li. Então nós falamos do segundo sinal. Qual que era o outro sinal que tem escrito na Bíblia e que é bem atual? O amor ia se esfriar de quase todos. O amor ia se esfriar de quase todos. É só nós observarmos o comportamento das pessoas hoje, você vai ver que ninguém ama mais ninguém. Se você observar na tua volta aí. Então esse é o segundo sinal bem nítido, né? Bem claro. Há 30 anos atrás as pessoas eram muito mais amigas, se visitavam mais, conversavam mais, eram muito mais, né? Amavam mais as pessoas do que hoje. Então hoje nós vemos essa deficiência na humanidade, o amor se esfriando de quase todos. Até a gente que é crente, que é cristão, como eles dizem, né? Se a gente não vigiar, a gente não age de acordo com a palavra, a gente não ama as pessoas como a gente deveria amar. Então é importante a gente entender isso, que o amor está se esfriando de quase todos. Quem estava aqui no culto lembra que nós comentamos sobre isso, né? Nós lemos sobre Timóteo, que nos últimos tempos os homens seriam arrogantes, avarentos, desobedientes aos pais. No último culto nós falamos isso, esse é o terceiro sinal. E realmente, isso está acontecendo, é só você observar, como eu falei aqui antes. Então é só nós observarmos o comportamento e olhar diante da palavra, nós vamos ver que realmente está muito próximo. E todas essas palavras que eu li, irmãos, a ciência vai se multiplicar. O que ele disse antes? Nos últimos dias. Nos últimos dias, né, a tecnologia ia avançar. Então nós temos nos últimos dias. Né, o amor nos últimos dias ia esfriar de quase todos. Temos nos últimos dias. Ali, quando Timóteo fala, ele fala a mesma coisa. Nos últimos dias, no final dos tempos, as pessoas vão ser arrogantes, né, vão ser desobedientes aos pais, malfeitores, amando mais os prazeres dessa vida que amando Deus. Mas ele citou antes, nos últimos dias. Então, foi 3 sinais que nós citamos aqui. E eu não lembro do quarto, mas tem um quarto aqui. Que nós falamos aqui que, olha só, que nos últimos tempos a fé ia se esfriar de quase todos. A fé ia se esfriar de quase todos. Muitos iam abandonar a fé. Né? É um dos sinais ali que Jesus falou no livro de 2 Tessalonicenses. Ele falou assim, ó, que antes da vinda dele, primeiro ia acontecer a apostasia e a manifestação do filho da iniquidade. Antes da vinda dele. Então, a apostasia quer dizer o abandono da fé. Muitas pessoas vão abandonar a fé, e tem muitas pessoas que abandonaram a fé. Esse é o quarto sinal. E se nós formos olhar, irmãos, eu estou falando de alguns aqui, tem muitos sinais. Se você ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia e observar, fazer um paralelo, você vai ver que realmente as coisas, as profecias bíblicas, elas estão se cumprindo todas. Amém? Então, veja bem, dito isso, irmãos, que nós estamos, realmente tem muitos sinais aí mostrando que está perto da manifestação do anticristo e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, veja bem, como eu falei, a semana passada nós falamos essa palavra aqui, talvez pessoas que estavam aqui ficaram com medo, ficaram um pouco apavoradas. Só que Jesus falou uma coisa interessante nesse texto que nós lemos aqui. O que nós lemos aqui, irmãos, ele falou na sequência ali do Mateus 24. Ele falou assim, ó, que existe uma forma
para nós passar bem por qualquer tribulação que vai surgir daqui para frente. Irmãos, quando ele fala ali na vinda, quando a Bíblia fala na vinda do anticristo, né, na manifestação dessa força maligna que vai ser implantado aqui nessa terra, o que ele está falando aqui? Que é para nós nos fortalecer em Deus, para que nós possamos vencer toda e qualquer contrariedade que vir contra nós. E essa manifestação que vai vir sobre a terra é uma manifestação espiritual. É uma manifestação espiritual. Por isso que Jesus falou aqui, que não é para nós nos envolvermos, não é nos envolvermos com as coisas deste mundo, para nós estar totalmente sujeito a Ele. Nós fazendo isso, a presença dele vai crescer sobre nós. E ele falou mais, que é para nós ficar o quê? Orando e jejuando. Significa a nossa força vai vir da onde? Vai vir de Deus, para nós poder vencer, para que quando Ele voltar, nós possamos estar em pé diante dEle. Foi o que nós lemos aqui. Então Ele falou que é para nós o quê? Nos fortalecer cada dia mais, tempo mais, nós não podemos mais perder tempo de não buscar a presença de Deus. Então tem muitas coisas hoje na nossa volta que estão tirando o tempo de Deus. Nós não estamos nos sujeitando, não estamos buscando a Deus, e isso não traz fortalecimento nenhum para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. O que você precisa, o que eu preciso nesses dias, nós pregando essa palavra lá em Santo Antônio, irmãos, tinha um rapaz que estava lá no culto, ele comentou assim: Jair, as pessoas aí fora estão apavoradas. Porque tudo que está acontecendo nesse mundo, é visível o que está acontecendo, muitas coisas acontecendo neste mundo tenebroso, como diz a Bíblia. Agora, nós que somos da fé, irmãos, nós não devemos ficar apavorados. Jesus deu a receita aqui. Ele deu a receita aqui, quer ver, ó, no versículo, deixa eu só abrir o meu óculos aqui. No versículo 21, olha só, se você pegar aqui, ó, no versículo 21 do versículo 7, capítulo 21 do versículo 7, até o versículo 27, Jesus está mostrando o que vai acontecer. Ele falou que vai vir tribulação, vai vir perseguição, vai vir um monte de coisa. E no final do capítulo 21, ele saiu com essa daqui, ó, que é para nós o quê? Nos fortalecer e não nos envolvermos com as coisas deste mundo, com as preocupações deste mundo. Significa para nós ter os nossos olhos focados em Deus. Focados em Deus. Orando e vigiando. Orando e vigiando. Então não tem motivo para nós vivermos ansiosos e preocupados com tudo que nós está na nossa volta, tudo que nossos olhos estão vendo aí, né? Então veja bem, nesses dias, olha só, o que Deus quer que nós viemos fazer? É que nós viemos então se envolver com Ele, buscar a presença dEle com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Então, como eu falei para você, essa situação que vai acontecer no mundo todo, que vai ver essa manifestação do anticristo, é uma manifestação espiritual. É o diabo encarnado numa pessoa, é a força maligna agindo aqui. Lá no livro de 2 Tessalonicenses, fala assim, irmãos, ó, que essa força vai vir com todo o poder do engano e de mentira. E por isso que nós temos que estar bem espiritualmente para não ser manipulados e sermos enganados. Abre lá a tua Bíblia, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Então Jesus, ele não quer que eu e você viemos andar com medo. O medo, se nós estivermos com medo, nós vamos estar na mão de quem? Na mão do diabo. Se nós estivermos com fé, nós vamos estar na mão de Jesus. Amém? Então o medo não vem de Deus.
Então você tem que ter esse entendimento aí, que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Amém? Todo mundo achou lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Ó, no meu subtítulo está escrito assim, irmãos, ó. A vinda do Senhor Jesus. A revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Diz assim o texto, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, ou ocasião própria. Olha só, versículo 8, diz assim, ó, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Amém, irmãos? Então, olha só, essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra muito boa. Por quê? Porque muitas pessoas hoje pensam e acham que Jesus Cristo vai voltar antes da manifestação do anticristo. O que diz o texto aqui? Que ninguém vos engane. Isso não acontecerá antes que venha a apostasia e seja manifesto o filho da perdição. Está escrito aqui, o Paulo revelou isso aqui na palavra dele, trouxe essa revelação para nós. A manifestação do Senhor Jesus não vai acontecer antes da manifestação, antes da vinda do anticristo. Porque as pessoas falam assim, não, antes de tudo isso acontecer, a igreja não vai estar mais aqui. Vocês já ouviram isso? Se você botar no YouTube hoje, você vai ver muito disso. Só que a palavra não fala isso. Quer ver? Abre a tua Bíblia lá no livro de Mateus 24. Vamos lá, só para nós encerrar aqui. Mateus 24. Olha só o engano aí, ó. Vamos lá. Amém? Mateus 24, 21. Amém? Olha o que diz o texto aqui, ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Grande, quando Deus fala grande é porque é grande. Deus não é exagerado, né? Como desde o princípio do mundo até agora nunca tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha isso aqui, ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Leva ali um pouquinho para trás. Ali. Versículo 24.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem é que é os eleitos? Aqueles que crêem no Senhor Jesus. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não é para sair. Ou no interior da casa, não acrediteis. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntará os abúrteros. Versículo 29, irmãos. Isso aqui que é o entendimento que nós temos que ter. Ó. O que Jesus falou aqui? Ó? Ele falou assim, ó. Ele falou assim, ó, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Amém? Amém, irmãos? Olha só essa palavra aqui. Vocês já talvez já ouviram, né? Como eu falei, talvez você já ouviu dizer que a igreja ela vai ser arrebatada e as pessoas não vão saber o que aconteceu. Não é assim que eles falam? O texto aqui não diz assim, que todo olho verá. Não é o que está escrito aqui? Vamos ver de novo aqui, irmãos? No versículo... no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então todo mundo vai ver. Então esse negócio de que as pessoas não sabem o que aconteceu, não. Todo olho verá quando Jesus vir. Está escrito. Outra coisa, a igreja não vai passar a tribulação. Depois da tribulação daqueles dias, vai aparecer, está aqui no versículo 29. Logo em seguida, as tribulações daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, depois da tribulação daqueles dias, Jesus vai voltar. É o que está escrito aqui. Amém, irmãos? Amém. Então, não se iluda. Tem que ver o que a Bíblia diz. O que a palavra está dizendo aqui? A palavra está dizendo isso. Lembra que nós lemos antes um pouquinho, ele falou o quê? Se aqueles dias não fossem diminuídos, Deus vai diminuir os dias, porque nem os escolhidos seriam salvos. Quer ver no versículo... Aqui, no versículo 22, o que ele diz aqui? Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Amém, irmãos? Amém. Olha só essa palavra aqui, irmãos. Então, por causa dos escolhidos, Deus vai abreviar os dias, porque senão ninguém seria salvo. Então, ali nós lemos em 2 Tessalonicenses que a vinda do Senhor Jesus vai acontecer depois da manifestação da vinda do anticristo. Aí aqui está mostrando que essas tribulações a igreja vai passar sim, está escrito aqui. Por isso Jesus, vamos voltar lá onde eu comecei a ler o texto. Por isso Jesus falou assim, que não é para nós nos envolvermos com as coisas deste mundo, nos fortalecer nele e voltar nós estarmos firmes. Até para não ser também manipulados e sermos enganados. Porque o homem natural, guarda isso, o homem natural não destina as coisas espirituais. Se você não estiver bem com Deus, o diabo vai pintar, você não vai ver. Mas se você estiver buscando a presença de Deus, como Jesus mostrou aqui, se você tiver comunhão,
na oração, focado em Deus, né, você vai ter capacidade de discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Você tem que estar bem espiritualmente, para que você venha discernir isso. Amém, irmãos? Então, veja bem, essa que eu estou lendo aqui, irmãos, depois você pode estudar lá em casa e ler ela de novo, porque, na verdade, Jesus, quer ver? Ó, deixa eu mostrar para você aqui. Ó. Você está vendo que a minha Bíblia está toda vermelha aqui? Ó? Essas Bíblias que estão toda vermelha assim é quando Jesus falou. E esse texto que eu li aqui, da vinda de Jesus Cristo, depois da tribulação ele vai voltar, vai aparecer no céu, todo olho verá, foi tudo Jesus que falou. Então nós temos que acreditar em quem? No homem ou em Jesus? Maldito o homem que confia no homem. Nós temos que crer naquilo que Jesus falou. Fé, crer em Deus é crer no que está escrito na palavra. Amém, irmãos? Então Jesus declarou aqui que vai haver essas manifestações ruins aqui na terra, mas ele falou então que se nós estivermos então buscando ele de todo o nosso coração, não se envolvendo com as coisas deste mundo, nós vamos conseguir passar e vamos conseguir passar bem tudo aquilo que se levantar contra nós vamos conseguir passar firme de cabeça erguida. Amém? Então Jesus citou assim, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém, irmãos? E infelizmente, amém, irmãos? Olha só, infelizmente, muitas pessoas hoje não lerem a Bíblia, não têm compreensão da palavra. Nós temos que ler a Bíblia, irmãos. Você tem que ler a Bíblia. Amém? Nós temos que ler a palavra de Deus. Amém? Outro dia, eu e a Márcia, nós estávamos estudando a palavra e nós estudamos muito essa palavra aqui, porque muitos ensinamentos falam que a igreja não vai estar aqui quando houver a tribulação. Só que a gente não conseguiu achar na palavra. O que Jesus falou foi totalmente o contrário. Não consigo entender muito de onde é que vem esses ensinamentos. Mas, desde que quando eu me converti, irmãos, eu aprendi também que era assim. Tinha alguns amigos meus que eram da fé, eles falavam assim, não, quando for implantado o reino das trevas aqui na terra, a igreja não vai estar mais aqui, vai ser arrebatada. Isso eu aprendi quando eu me converti. Me passaram alguns vídeos, algumas mensagens e tal. Só que eu lendo a Bíblia, eu vi, não, mas não é assim, não diz assim. Jesus não falou nada disso. Jesus falou que o quê? Que depois das tribulações daquele dia, ele vai aparecer. Ah, a igreja vai ser arrebatada, ninguém vai ver. Jesus falou que todo olho verá. Vai entender. Eu vou ficar com Jesus. Amém? Então a gente tem que ficar o que a palavra fala, né? O resto é o resto. Deus ele não pede para você crer em religião, crer em homem. Ele pede para você e eu crer na palavra dele. É isso que vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Então, olha só para nós encerrar aqui. Então, essa manifestação, talvez você já ouviu aí alguns governantes falar já que o mundo precisa de um governo único. Talvez você já ouviu falar. Outro dia nosso presidente estava comentando sobre isso. Que, na verdade, o mundo está precisando de um governo único. Né? E esse governo único, que a maioria fala, né, vai ser esse anticristo aí que vai surgir aí. Então nós temos que estar atentos. E como que ele vai surgir, irmão? Como é que ele vai surgir do nada? Né? Mas pelo que a gente pode entender, vai criar um caos no mundo, ninguém vai conseguir governar. E vai surgir, ele vai botar a casa em ordem por alguns dias. E aí todo mundo vai crer nesse camarada aí que vai ser... na verdade o diabo vai entrar numa pessoa, né? Já vai se encarnar, vai entrar numa pessoa e vai dar as cartadas aqui na terra. Então nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para nós não sermos manipulados. Quando fala ali no iníquo, está falando no anticristo. Nessa força que vai agir aí, nesse mundo tenebroso. Amém?
Então, olha só, é importante hoje, nessa noite aqui, nós entender isso, irmãos. A partir de hoje, busca mais a presença de Deus, te envolve mais com Deus, procura conhecer mais a Deus. Você tem que ter comunhão com Deus. Amém? Jesus falou assim, irmãos, ó, que as armas do nosso exército, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E toda essa manifestação que vai acontecer nesse mundo é algo espiritual. O mal vai usar as pessoas? Vai, mas vai ser algo espiritual. Por trás vai estar o diabo e seus demônios. Por isso que nós temos que estar bem espiritualmente para nós podermos discernir e podermos vencer também toda investida contra a nossa vida. Amém, irmãos? Então hoje eu vou deixar aqui essa palavra para você. E você pode meditar lá na tua casa nesse texto que nós lemos aqui, né? Nós lemos alguns textos aqui, você pode voltar lá e meditar em casa lá. Eu vou deixar esse videozinho aqui gravado, vou botar no YouTube depois. Você pode assistir de novo lá esse vídeo aí, essa pregação, amém? Você pode pegar a tua Bíblia lá e conferir. Amém? Lembra quando o Paulo pregou lá em numa cidade lá, fala que, se eu não me engano, Cesareia, fala que o povo de Cesareia, eles sabem o que eles faziam? O Paulo pregou, convenceu eles que Jesus Cristo era a verdade, mas sabe o que eles faziam? Diz que eles iam conferir nas Escrituras para ver se aquilo que o Paulo estava falando era verdade. Então eles não se deixavam levar assim porque o pastor pregou, eles conferiam na Bíblia, eles conferiam na palavra. Então o povo de Cesareia era assim, o Paulo pregou e fala que eles iam conferir. Vamos ver se esse camarada está falando aí, nós entendemos que isso aí é verdade. Então vamos conferir nas Escrituras, ver se isso é verdade. E realmente, é isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que você tem que fazer. O meu povo está sofrendo, está sendo preso por falta do quê? Do conhecimento. Conhecimento do quê? Do conhecimento de Deus. Conhecimento dos direitos que nós temos e conhecimento daquilo que Deus pode fazer por nós. Aquilo que Deus pode fazer por você. Amém? Então a gente nunca pode esquecer daquele texto, eu estava lendo hoje. Maior é o que está em nós. Quem é que está em nós? É o Espírito Santo de Deus. Maior é o que está em nós, que é Deus, do que essa força maligna que age no mundo, que é o espírito do mal. Então maior é o que está em nós. Então por isso que nós não devemos temer nada, porque maior é Deus que está em você, maior é Deus que está em mim. Amém? Eu vou pedir acho que eu não trouxe aqui não. Eu vou pedir pro José ungir com óleo aqui, e aí nós vamos fazer uma oração aqui, amém, irmãos? Deixa eu pegar o óleozinho. Para não virar. Irmãos, então essa palavra aqui não veio para botar medo em você, né? Essa palavra veio para abrir o teu entendimento, né? Você pode ficar tranquilo, se você buscar a presença de Deus, Deus vai ser contigo. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Não está escrito lá? Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus está com você, mas tem que buscar Ele, tem que estar na presença dEle. Amém? Então tem uma palavra aí, irmãos, que a gente ouve muito no jornal, talvez você já ouviu, a nova ordem mundial. Você já ouviu falar nisso? No jornal eles falam, a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial é para a implantação do reino das trevas.
aqui. Olha só, nós estamos hoje passando o dia orando, buscando a presença de Deus, temos a nossa consagração essa semana. A Bíblia declara assim, irmão, que tem forças do mal que só saem com jejum e oração. Aí você vai dizer assim, mas eu não pude fazer um jejum hoje, mas nós estávamos consagrando essa semana para Deus abençoar a tua vida. Então nós vamos orar aqui, irmãos, para que toda a pressão, todo o mal que tem se levantado para a tua vida venha cair por terra. Amém? Porque, na verdade, o que acontece? O Senhor Jesus, ele nos deu autoridade contra todo o poder do inimigo. Olha só que coisa interessante. Os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo o quê? Senhor, pelo teu nome os demônios se submetem. E ele falou mais, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E depois, na sequência, no versículo 19, Lucas 10, 19, Jesus falou assim, eis aí vos dei autoridade para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo. Então Deus deu autoridade contra todo o poder do mal. Amém? E nós vamos usar a nossa fé aqui nessa noite. Seja o que for, irmão, uma opressão, uma angústia na alma, um peso, seja o que for, né? Nós vamos enfrentar toda a força contrária que tem se levantado contra Deus, vai agir a teu favor. Amém? Nós estamos na presença de Deus. Na presença de Deus algo tem que acontecer, né? Nós vamos ter que sair bem daqui hoje. Amém? Porque Deus vai honrar a minha fé, vai honrar a tua fé. Ele fala assim, vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele vai fazer isso aí. Você veio até ele, ele vai agir a teu favor. Amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos. Quero agradecer aqui as pessoas que estão nos visitando aqui, sejam bem-vindos aí, brigadão da visita de todos aí, né? Na verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Na verdade, quem começou essa igreja aqui foi aquele rapaz lá de óculos lá, de camisa preta lá. Mas o primeiro que veio foi ele. Na verdade foi. Depois que eu vim depois, mas ele veio o primeiro que veio. Foi ou não foi? Foi lá na casa da tua mãe, né? Então vocês olham para esse homem aí, essa igreja hoje existe porque Deus usou ele aí para começar esse trabalho aí. Amém? Amém, irmãos? Olha só, então nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos concentrar a nossa fé. O que acontece? Não deixa nada distrair você. Porque Jesus falou assim, que quando ele foi pregar lá na terra dele, ele não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não acreditavam. Então você tem que crer que Jesus está aqui. Esse é o primeiro passo. Concentrar a tua fé, não deixar nada distrair você. Está com os olhos focados em Jesus. E ele vai agir a teu favor. Amém? Então você vai fechar os seus olhos, você vai fazer uma oração junto comigo aqui. Fala assim, Fala assim, Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e eu te agradeço por essa palavra, me dando entendimento. Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso do teu perdão. Eu peço a ti perdão de todos os pecados que eu cometi, com pensamentos, com atitudes, com palavras vãs, com intenções erradas. Eu peço que o Senhor me perdoe e me purifica com o teu sangue. Jesus, se eu deixei entrar no meu coração ressentimento, amargura, mágoa de qualquer pessoa, eu quero que o Senhor me perdoe. Me lava com o teu sangue e eu rejeito todos esses espíritos de ódio e de amargura. Jesus, se eu ofendi alguém, eu peço que o Senhor me perdoe e me purifica com o teu sangue. Amém. Amém, irmãos? Você vai permanecer com os teus olhos fechados e eu vou fazer uma oração por você agora, amém?
Então pode fechar os teus olhos, que eu vou fazer uma oração agora por você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco aqui, meu Pai, a Tua presença ainda mais nesse ambiente. Nós reconhecemos aqui, meu Pai, neste momento, que nós somos pecadores e que necessitamos do Teu perdão. Então, meu Pai, faz todos livres aqui agora, de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação do inferno. Em nome de Jesus Cristo, todos vocês, demônios, espíritos acusadores, eu amarro vocês. Essa pessoa rejeitou vocês aqui nessa noite. E amarrados agora, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem a vida dela agora. Sai! Todo espírito acusador, sai! Vão embora da vida dessa pessoa agora. Ela passa a ser livre aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nada pode impedir mais o Teu agir e o Teu mover na vida dessa pessoa. A única coisa que podia impedir é o erro, é o pecado. E nessa noite, Pai, foi acertado aqui diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu me posiciono agora, eu amarro toda a fortaleza do inferno que tem se levantado contra a vida dessa pessoa. Eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor, do alto da cabeça até os pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai! Sai! Vão embora da vida dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro você, demônio, que tem trazido essa angústia, que tem trazido essa ansiedade, que tem trazido esse medo, esse mal-estar na alma dessa pessoa. Vocês, demônios, são amarrados agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai! Sai! Vão embora da alma dela agora. Saiam daí com esse mal-estar. Vão embora com essa ansiedade, com esse medo, com essa inquietude da alma. Sai fora agora todo o mal que atrapalha a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, todos os espíritos familiares, espíritos de enfermidades que agem na vida dessa pessoa, são amarrados e queimados aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai! Sai! Vão embora daí com todas essas enfermidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai embora toda essa dor no corpo. Todo o mal do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai saindo todo espírito de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, demônios, que foram invocados, vocês que foram pagos, toda a fúria do inimigo que foi invocada contra a vida dessa pessoa aqui que está aqui. Eu amarro vocês, demônios, eu desfaço todo o encantamento. Eu desfaço aquele trabalho que foi feito contra a vida sentimental, a vida profissional, a saúde. Toda a fúria do inimigo que foi invocada é amarrado aqui. É desfeito todo o trabalho feito agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que você solte essa vida agora. Sai! Sai! Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, é a Tua presença que nós invocamos ainda mais sobre esse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, todos esses espíritos que perturbam essa pessoa na madrugada, que tem trazido a insônia, que tem trazido o pesadelo, a perturbação na madrugada, é amarrado todo espírito que perturba essa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus, sai! Vão embora do caminho dela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, o Senhor declarou que o Senhor Jesus se encontra no nosso meio. E nós cremos na Tua palavra. Que o Senhor está aqui nesse local, meu Senhor. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, venha passar de vida em vida aqui, meu Senhor. E venha tirar, venha arrancar, Senhor Jesus, tudo aquilo que atrapalha a vida dessa pessoa.
Faz ela livre, Senhor Jesus, de toda amarra, de toda atadura. Tudo que resistiu até aqui, meu Senhor, vai arrancando do alto da cabeça até os pés. Faz ela livre aqui, Senhor Jesus. Passa de vida em vida. O Senhor está aqui, então passa de vida em vida aqui. Ouça o clamor dessa pessoa, Senhor Jesus. Eu não conheço a vida de ninguém. E não vai resolver eu conhecer, mas o Senhor conhece. E eu peço que o Senhor venha agir. Que o Senhor venha arrancar tudo que não vem de Ti. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha sobre todos. Coloca a Tua presença. Venha o Teu Espírito Santo sobre todos aqui, meu Senhor. Coloca paz no coração de todas as pessoas que se encontram aqui. Meu Pai, abençoa todos em todas as áreas, Pai. Seja na área espiritual, na vida financeira, na saúde. Que o Senhor venha a manifestar a Tua glória e o Teu poder em todas as áreas da vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua presença, meu Pai, venha fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo, meu Pai, para que o Senhor venha abençoar a semana dessa